dicas, tá? De como é que vocês podem observar, né, esses arcanos da corte e como é que vocês podem trazer essa mensagem, né, para a realidade, para a vida de vocês, como é que vocês podem aproveitar essa figura, né, de uma maneira que a mensagem que ela está trazendo para você se encaixe, né, com o seu momento, se encaixe com a sua questão, tá bom? Então, assim, o que que eu gosto de pensar, né? Que sempre quando sai um rei ou uma rainha numa leitura para mim, eu fico bastante feliz, gosto bastante dos reis e das rainhas. Por quê? Porque eles estão falando para mim que é o máximo que eu posso alcançar naquele momento, tá? Então eles estão falando para mim de um potencial máximo. Por quê? Porque eles são as figuras de mais alta autoridade, Ficou estranho, mas é isso. Mais alta, né, de altitude e autoridade. Então, se sai para mim numa leitura, né, sai para mim num exercício, por exemplo, né, no arcano do dia que eu gosto bastante, vocês já sabem disso, né? Se sai uma carta de rei ou rainha, eu acho ótimo. Por quê? Porque tá me falando desse potencial e tá me falando de um amadurecimento. Ou seja, significa que nesse momento, né, eu alcancei o nível máximo entre aspas, né, porque a gente vive ciclos, né, gente? Tem que lembrar isso. Mas naquele momento eu atingi o nível máximo de algum aspecto, né? Isso é ótimo. E aí eu vou ligar isso também com a representação do naipe, né? Então eu vou extrair também, né, a mensagem que o naipe tá me falando. Mas em relação às figuras, é basicamente isso. A rainha, né? Quando eu vejo uma rainha, eu entendo, eu já falei isso para vocês, né, antes, mas assim, só para deixar separado e vocês poderem gravar isso, para vocês poderem usar mesmo, né? Quando eu vejo uma rainha, eu entendo que ela tá dizendo para mim que eu posso fluir com aquela situação de forma natural, né? Que eu posso realmente, assim, me aproveitar, né? Do meu lado mais feminino, né? De acolher, de criatividade, de espontaneidade, de deixar as coisas fluírem mais livremente, mais naturalmente, deixando que as coisas tomem o caminho que precisa tomar, sem eu precisar fazer muito esforço, tá? Para direcionar. Seria isso, né? No caso do rei, o rei, por ser uma figura masculina, como eu disse antes, a gente extrai dali a energia masculina, né, que essa figura tá representando para nós. Então, no rei, né, eu já sinto que eu preciso usar mais a razão, eu preciso ser um pouco mais racional para tomar as decisões que eu preciso, né? E muitas vezes eu vou ter que prestar um pouco mais atenção para direcionar melhor, né, o que eu tô fazendo, aquilo que eu tô executando, para que eu consiga o resultado que eu quero, né? Então, as coisas não vão acontecer assim de forma tão natural, tão leve, né, como a energia da rainha, por exemplo, né? Então, o rei, ele me fala um pouco mais assim, olha, direciona mais, foca mais, né? Procura um pouco mais de informação, pensa mais, não deixa tudo tão solto para você poder realizar, para você poder chegar no seu objetivo, tá? Então, essa é a diferença. E é claro, né, gente, que assim, tudo a gente vai melhorando conforme a gente pratica, né? Os exercícios são ótimos para isso, eu sempre falo, né? Mas as figuras da corte, elas causam uma certa estranheza e até um certo medo, né, em algumas pessoas, por não entender muito bem o que essas figuras
elas representam, né? O que elas querem dizer para nós. Por isso que quando a gente estuda, né, é interessante a gente fazer essa ligação de olhar as figuras, né, e imaginar essa figura na vida real, né? Eu falo isso também dos arcanos maiores, né? Assim, da gente imaginar aquelas figuras como se elas fossem reais, como se elas fossem pessoas, né? Elas são representadas como pessoas, tá? Ok, mas assim, a gente sabe que são desenhos, né? Que são figuras que representam alguma coisa ali, mas quando a gente traz isso para realidade, né? Que nem hoje eu trouxe para vocês essa explicação, né? Das figuras da corte, explicando justamente, né? Qual que é a representatividade dela? Por que tem essas figuras no baralho? Porque era a representação da hierarquia social durante muitos séculos, né? A hierarquia social, ela foi regida por reis e rainhas. Então isso ficou tão forte na cultura das populações que foi representada no baralho do tarô. E até hoje a gente usa. Então é muito mais fácil a gente tentar identificar, né, essas figuras, pessoas da atualidade, né, vamos dizer assim, fica mais fácil da gente entender o que essas figuras querem dizer para nós, do que a gente simplesmente pegar aqui e falar, o pajem é um mensageiro. E daí? Que mensagem que ele leva? É ouros e dinheiro. Dinheiro, leva dinheiro. Então, assim, olha como, assim, quando a gente entra naquela realidade da figura, a gente consegue ampliar a nossa visão, a gente consegue, né, ver a dinâmica daqueles papéis funcionando e fica muito mais fácil da gente trazer isso para nossa vida, muito mais fácil. Porque assim, tem muitas, eu até trouxe aqui, gente, as minhas anotações, ó, segredo, hein? Eu vou mostrar para vocês, mas fica entre nós, tá? Eu trouxe aqui meu caderninho de anotações. Esse daqui foi o meu primeiro caderno de tarô. Meu primeiro caderno de estudo. Na verdade é um bloquinho, né? Vocês vão ver que ele vê que é pequeno. Eu fiz assim pequeno para eu poder carregar na bolsa, porque como eu ficava muito tempo fora de casa, né? Eu queria ter um caderninho pequeno que coubesse dentro da bolsa, porque o que eu pegava para estudar um pouquinho e tal, eu já ia ali anotando. E aqui, ó, são os quadrinhos, gente, que eu fiz de interpretação de várias épocas, várias escolas, né? Escolas entre aspas, porque na verdade, assim, não tinha escola de tarô, né? Mas tinha, assim, métodos de interpretação diferentes de acordo com cada região, né? Então eu fiz um quadro que é um resuminho, né? Aí o que eu tenho aqui, ó, antigo método simbólico tem uma interpretação, o método resumido, né? O método sintético italiano é outra interpretação, super resumida, tá? Tem o método francês que tem uma outra interpretação e tem o método do grande Eitela, né? Que foi um estudioso esotérico, bastante conhecido do século passado, se eu não me engano, né? Ele é da época ele é contemporâneo do Rider-Waite, se eu não me engano, gente. As histórias, elas meio que se confundem na minha cabeça. Mas, enfim, é outro método também. Que, assim, esses são os métodos de interpretação mais conhecidos, tá? Dos mais antigos, né? E aí, se a gente pegar aqui para ver, interpretações às vezes muito diferentes umas das outras, de acordo com o tipo de método. Tá? E hoje, né, a gente pode facilitar isso bastante, né, com o método simbólico. Por quê? Porque a gente vai usar realmente, né, a gente vai extrair os símbolos que estão na figura para a gente fazer a nossa interpretação. E aí, assim, é um conjunto, é uma união de aspectos, tá? Que a gente vai extraindo daquele arcano para chegar na nossa interpretação, né? Parece, nossa, super muito complicado, mas vocês viram, quando a gente entende, né, o papel
de cada figura, o que cada figura representa, esclarece bastante, tá? Bom, gente,